Olá, irmã Jexé, eu sou a Ked Carla e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a divindade Exu Marabô. Mas antes de qualquer coisa, já se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo. E bora pro vídeo! Como de costume, eu vou contar algumas versões da história de Exu Marabô. E agora eu resolvi fazer baseado na história, né? Porque existem muitos relatos que são contados, mas que muitas vezes não tem um fundamento, não tem uma coisa assim que a gente possa provar. E alguns relatos que eu vou ler tem isso na história. Então, os que tiverem conteúdo histórico, que vocês possam fazer pesquisas, assim como eu fiz, eu vou dar preferência para estar contando aqui no canal. Conta-se que o verdadeiro nome de São Marabô seria Perostino, e que ele teria vivido numa aldeia na França, lá pelo século XV. E que nessa época o catolicismo era muito influente e meio que assim obrigatório, né? Meio não, completamente obrigatório. Quem vivia naquelas redondezas praticava o catolicismo. E como desde sempre seu Marabô ele gostava das artes de feitiçaria, ele resolveu viver mais excluso, mata dentro. Até mesmo assim por conta do preconceito, né, e dos riscos, porque antigamente se você não fosse, não seguisse o catolicismo, você poderia ser punido até mesmo com a própria vida. Até que um tempo depois, uma doença começou a se espalhar pelo reino, né? Essa doença era muito forte e trouxe medo e morte para aquele reino. E logo a rainha se contaminou, né? Ela pegou essa doença. E o rei gastou dinheiro, ouro, tudo que ele podia com os médicos e sacerdotes daquela época, né? E tinham muitos sacerdotes que faziam curas, né? À base de rezas e promessas, mas nada adiantou. Ele gastou tanto dinheiro que ele passou a trazer mestres e médicos de outros reinos para poder ajudar, porque ele era muito apaixonado na rainha dele e o medo de perdê-la era grande demais. Gente, se vocês escutarem outro barulho, uns sons assim, é porque tá tendo uma festa aqui próximo e acaba que pode interferir um pouquinho, mas eu vou continuar gravando mesmo assim, vamos focar nas informações e no aprendizado. Nessa época, seu Marabô vivia longe, né? Vivia mata dentro, só que ele sempre foi um feiticeiro, curandeiro, né? E as pessoas sempre ouviram falar disso, mesmo ele vivendo recluso. E aí essa informação de que haveria um feiticeiro poderoso ali nas redondezas, próximo ao reino, chegou no ouvido do rei. Então o rei decide que ele iria estar testando, né, usando a última alternativa que ele teria. O interessante nisso é que, assim, nessa época a feitiçaria era proibido, mas se fosse para salvar a rainha, podia, não tem problema, né? Então, assim, ele mandou os soldados dele ir lá buscar seu Marabô, na época Perostino, né? Que não foi como um convidado, ele foi, na verdade, como um prisioneiro, ele foi obrigado a ir, né? Na verdade, ele foi capturado, mas, assim, pensando na visão do rei, o rei estava tentando tudo pela amada dele, nem foi por maldade, foi por desespero mesmo, né? E quando ele chegou lá, né, capturado com os soldados, tiveram ainda mais bafafá, porque imagina, um homem alto, extremamente alto, musculoso, meio brusco, de pele escura, com colares, com pedaços de resto de animais, e a única coisa que cobria ele era nas partes íntimas uma toalha preta. Agora você imagina, diante do rei chegar uma pessoa nesse porte, nesses trajes. Mas, como eu falei, o desespero do rei era muito grande, e o que ele estava vestindo era o de menos naquele momento, né? Então o rei leva Perostino até o quarto onde a rainha estava e fala para ele que o que ele precisava era que ele salvasse a rainha. Perostino fala para ele que sabe exatamente como curar a rainha, mas que para isso ele teria algumas exigências. E que se alguma coisa fosse descumprida, poderia influenciar na salvação, na cura da rainha. Ele diz que ele vai ter que ficar um período, só ele dentro do quarto com a rainha, só quem teria as chaves daquele quarto poderia acessar, até mesmo para ver, qualquer coisa seria ele. Ninguém mais poderia se aproximar daquele quarto. Assim foi feito. O rei ordenou que ninguém entraria lá. E nesse período ele ficou recluso 3 dias e 3 noites.
Durante esses 3 dias e 3 noites, ele abria as portas, chegava do lado de fora, falava que precisava de animais, ervas, pedras e voltava. Só ele tinha acesso ao quarto da rainha. E assim que ele voltava, que as pessoas voltavam com as coisas, deixavam na porta, o Perustino ia lá, abria, pegava e levava de volta. Até que no 4º dia, pela manhã, ele abre a porta e a rainha sai do quarto como se nada tivesse acontecido. Como se nunca tivesse ficado doente, sai linda, poderosa do quarto. E o rei e a rainha, a partir desse momento, ficam muito gratos a Perustino por esse milagre, né, que ele fez. E promete para ele que a partir daquele momento ele seria o homem mais rico e poderia ter o que ele quisesse. Ele fala que o que ele não queria dinheiro, não queria nada disso, nem poder. Ele só queria o direito de praticar a magia dele, a feitiçaria dele e viver onde ele quisesse, sem esse problema de ter que se esconder para não ser punido pelo catolicismo. E assim foi feito. O rei e a rainha deram para ele, na verdade o rei, né, que quem tinha o poder mesmo na época era o rei deu para ele um cargo de médico e curandeiro. E assim ele conseguiu livrar aquele reino daquela peste, né, que assolava aquele espaço, aquele reino, e também ele curou muitas pessoas que vinham da guerra, porque era uma época de guerra. Com o tempo passando, ele curando tantas pessoas, começou a correr, tanto naquele reino quanto fora dali, o quão bom ele era, né? E as pessoas começaram a dizer que ele poderia até se tornar um sucessor, né? Ele poderia herdar um reino, já que ele fazia tão bem para as pessoas que viviam ali. Só que isso passou a amedrontar o rei. O que o rei fez? O rei, observando, porque ele tinha 12 filhos. 12 filhos que a população, as pessoas dali, né, não tinham apreço, né, por aqueles príncipes. Os súditos, na verdade, não adoravam eles adoravam a Perustino. Nem mesmo o rei e a rainha já tinham tanta importância, não eram tão falados quanto Perustino. Então, com esse medo, né, do que poderia acontecer, o rei chama ele e diz a ele que ele era uma ameaça para aquele reino e fala para ele que ele tem que ir embora, que ele não pode mais ficar ali. Ele observa toda aquela situação, muito chateado, né, porque ele só fez bem às pessoas, não fez nada de errado. Então ele fala pro rei que ele só só queria se despedir, né, e que ele chamasse o pessoal da corte, né, do alto escalão do reino, para um jantar de despedida. O rei não viu problema e resolve fazer esse jantar para ele. No outro dia ele já prepara o jantar, e durante esse jantar acontece uma coisa muito interessante. Todos que estão no jantar morrem. Seria uma morte de causas naturais. E aí chega a parte interessante, porque eu fui buscar e quando eu comecei a ler, na época, era a época do rei Carlos VI. E realmente na história conta que o rei passou por uma guerra, passou por uma peste, e que logo depois ele fez um jantar, e durante esse jantar ele morre por causas naturais. E é isso que a história de Perustino conta. Que ele, na realidade, só ele sabe, né? Mas ele teria envenenado o rei. Por isso que o rei morre. Só que como ele é um excelente feiticeiro, e naquela época também a medicina não era tão avançada, o que é escrito na história é que ele morreu por causas naturais. E essa é a história que seu Maravô também contou quando veio, que o rei teria morrido por causas naturais. E aí eu fui buscar a história desse rei, e realmente ele dado uma história, isso é relatado, que ele morreu por causas naturais, assim, fazendo essa ligação na história e provando que realmente ele viveu naqueles tempos. Deixa aqui nos comentários se vocês já sabiam dessa história de Exu Maravô. Depois disso, com tanta raiva e mágoa por ter sido injustiçado, ele volta pra mata para se esconder, e ele fica obscuro, né? Fica maldoso. E começa a fazer feitiçaria com partes negativas, né? Pro mal, para prejudicar. Só que assim, tanta maldade fez com que ele mesmo pegasse aquela doença que ele tanto curou aquelas populações. Só que essa doença veio de uma forma tão forte, tão pesada, que conta que em menos de 1 ano ele já foi acometido e faleceu. E assim que ele desencarna, e teria desencarnado, ele continua sendo sombrio, então ele é levado para o umbral. Então ele passa longos períodos no umbral, né? O que acontece quando você passa
de um plano espiritual para o outro, as datas, os dias, as horas, elas não são iguais, é diferente. Então você não tem como usar um cronômetro para bater, ficou um ano. Só que assim, são longos períodos. Enquanto aqui passou um ano, lá são 50. Assim, o que você sente é extremamente maior, né? E aí conta-se que ele ficou lá esse período todo e chegou um determinado momento que o espírito dele começa a entrar em evolução, e aí ele olha para as encarnações dele passada, né? E ele percebe que ele nunca foi um cara ruim. Em todas as vezes que ele encarnou, era uma pessoa do bem. Então ele decide que aquilo ali não era mais para ele. Então ele não queria mais ser mal e não queria mais estar naquele lugar. Então ele entra nessa evolução e começa a vir na Terra como um Exu, né, para cumprir a missão dele. Inclusive, uma vez eu li um comentário de um rapaz dizendo que seu filho da primeira pessoa que recebeu, né, essa entidade, o Exu Marabô. Isso tem mais ou menos ele tinha, quando eu li isso, ele tinha 93 anos, né? E a primeira vez que ele recebeu o seu Marabô, ele tinha 14 anos de idade. E ele dizia que naquela época ninguém conhecia aquela entidade, mas ele fazia o bem, ele ficou tão conhecido que ali naquele centro espírita, que era inclusive aqui no Rio de Janeiro, as pessoas faziam uma volta no quarteirão esperando para falar com ele, pela caridade dele, né? Que ele já chegou fazendo muito bem e assim as pessoas já logo reconheceram que era uma entidade positiva. Como a gente conhece, né, ele é uma entidade de poucas palavras, né, mas bem direto também, e ele costuma agir bem rápido, tá? Ele costuma agir rápido para resolver os problemas dele e não se envolve em nenhum problema de nenhuma pessoa se ele não puder realmente dar jeito. É um Exu que trabalha na linha de esquerda e na hierarquia cabalística é o terceiro Exu comandado de Exu. A sua bebida varia muito, né, de doutrina para doutrina, que isso é uma coisa assim que as pessoas têm que entender, que é mais de como ele é doutrinado. Mas, teoricamente, ele bebe licor ou bebe coquinho. Particularmente, o seu Marabô que eu conheço gosta de beber coquinho, mas isso também não quer dizer que se não tiver isso, ele não vai beber não, tá, gente? São entidades que fumam um charuto, mas eu já ouvi dizer também que tem alguns que fumam cachimbo. Tem também uma biografia que conta que seu Marabô seria na realidade da Finlândia, de um reino de mata muito gelada. E ele era conhecido como feiticeiro que derrubou a manada de búfalos mais violenta. E na época nem o rei mandava os seus soldados enfrentar aqueles búfalos, e ele derrubou com a magia dele. Também era apelidado como o homem que carregava as 7 cabaças, e também tinha o apelido de aprendiz de bruxo e feiticeiro. Os médios de Marabô costumam ser de Xangô, Yansan e Oxóssi, mas não é uma exclusividade dessas entidades não, tá? Pode estar variando. São médios geralmente muito sérios, meio rabugentos, mas com certeza são extremamente inteligentes. Tem uma inteligência assim, fora do normal. E um bom ramo para as pessoas que carregam essa entidade trabalhar com o comércio, porque eles são muito bons com as palavras, sabe? São pessoas que não costumam ser pouco de nada. Ou amam muito, ou não gostam nem um pouco. Ou querem muito, ou não fazem a mínima questão. São muito bons com as magias e feitiços, tá? E se eles estiverem corretos com o Exu Marabô, é muito difícil você derrubar um médium de seu Marabô, tá? É muito difícil mesmo, porque eles têm essa magia entre eles, logo eles conseguem perceber e já começam a se cuidar e botam para correr qualquer tipo de feitiço. E por serem bons com feitiços, os médios de Marabô às vezes podem acabar se desviando para um lado do mal e se prejudicando. Mas seu Marabô não costuma interferir no livre-arbítrio, né? Então acaba que as pessoas se prejudicam, mas depois já começam a subir de novo e entender o caminho correto. Os amigos das pessoas que carregam essa entidade, elas têm que ser muito pacientes, porque elas são pessoas de forte temperamento, tá? Mas costumam ser muito fiéis com amizades e até nos seus relacionamentos. Com certeza você tem aquele amigo de Marabô, né? Então já compartilha esse vídeo com ele e mostra quanto esse conteúdo é legal. Beijos e até o próximo vídeo.